Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, nessa videoaula eu pretendo abordar o tema sobre a crítica ética racionalista. Para fazê-lo, eu tomarei como referência três reflexões fundamentais que foram elaboradas ao longo do século XIX. A do filósofo dinamarquês Kierkegaard, a do filósofo polonês Schopenhauer e a do filósofo alemão Nietzsche. Bom, como vocês sabem, a ética racionalista corresponde a uma perspectiva segundo a qual uma conduta virtuosa, uma conduta moralmente correta, uma conduta ética exemplar, se fundamenta, por um lado, no mais absoluto controle que devemos ter sobre aquilo que em nós é algo impulsivo, instintivo, passional, e, por outro lado, em máximas e imperativos prescritos única e exclusivamente pela razão, pela faculdade da razão, que em tese seria universalmente válida, e que orienta a vontade humana no sentido de torná-la uma vontade autônoma. Né? Quando nós estudamos sobre a ética kantiana, nós vimos que para esse filósofo o sujeito moral é aquele que se autodetermina, ou seja, o sujeito moral é aquele cujas decisões se baseiam em critérios racionalmente estabelecidos, universalmente válidos, necessários em si mesmos e que concebem a humanidade como um fim e nunca como um meio, respeitando o princípio inviolável da dignidade humana. Bom, Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche, de um modo geral, se opuseram à ética racionalista, à perspectiva racionalista no campo da ética, ao longo do século XIX. O Kierkegaard, por exemplo, considerava que a reflexão filosófica deve conceber a existência humana concreta, real, singular, e não simplesmente reduzi-la a uma mera abstração, a uma representação absolutamente incompatível com as suas vicissitudes e os seus dilemas. Para Kierkegaard, não há um critério absolutamente seguro, infalível, no qual nós possamos confiar. Não há. Por mais que nós tenhamos a necessidade de nos projetarmos nessa existência e organizarmos racionalmente as nossas escolhas e as nossas decisões, não há nenhuma garantia de que efetivamente os desdobramentos dessas escolhas irão atender às expectativas, às nossas expectativas inicialmente estabelecidas. O que há, segundo Kierkegaard, é a iminência do infortúnio e do fracasso. O que significa o infortúnio? O infortúnio corresponde à possibilidade das coisas não ocorrerem exatamente da forma como nós gostaríamos que elas ocorressem. E é por esse motivo que, de acordo com esse pensador, a existência humana é marcada pelo desespero, pelo sofrimento, pela dor e pela solidão. Há uma série de subterfúgios sociais aos quais nós recorremos. As redes sociais, os meios de comunicação de massa, mas, enfim, o que marca a existência é a solidão, o desespero, a angústia. O que significa angústia para Kierkegaard? Angústia corresponde a um sentimento de indeterminação, de incerteza, de ausência de um paradigma moral, universalmente válido, confiável. Não há essa referência moral e ética. Nós estamos condenados à liberdade. Aqui eu me refiro a uma expressão dita por Jean-Paul Sartre, que é considerado um dos principais filósofos existencialistas. Aliás, Kierkegaard é considerado um dos precursores do existencialismo contemporâneo. Por esse motivo, eu tomei a liberdade de me referir a Sartre. Mas, enfim, nós estamos condenados à liberdade. Mesmo que nós tenhamos a ideia de que as nossas ações são determinadas por uma providência divina, mas ainda assim você escolheu acreditar no destino. Você escolheu acreditar em uma providência divina. Isso é uma escolha, uma decisão.
E para Kierkegaard, toda decisão e toda escolha, né, é precedida por essa angústia, pelo reconhecimento da ausência de um critério seguro, infalível, né, de um paradigma moral, né, que possa atender às nossas expectativas. Né. Segundo Kierkegaard, isso não seria possível. Né. A existência, né, o que acompanha a existência é a possibilidade do infortúnio, do fracasso, né, o sofrimento, a melancolia, né, a existência é marcada por adversidades, né, por experiências absolutamente antagônicas, contraditórias, né, para as quais não há nenhum critério, né, que possa solucioná-las, dirimi-las, superá-las. Isso não seria possível, segundo Kierkegaard. A existência humana ela é muito mais complexa, né, do que simplesmente reduzi-la, né, ou circunscrevê-la a uma representação abstrata. Né? O sujeito moral é um sujeito concreto, real, né? É um sujeito, enfim, atravessado, né, por forças e dilemas absolutamente contraditórios. E volto a repetir, para os quais não há nenhum critério, né, que possa solucioná-los, né, que possa dirimi-los. Isso não seria possível, segundo Kierkegaard. Schopenhauer, né, filósofo polonês Schopenhauer, ele vai mais ou menos nessa perspectiva de análise. Né? Em sua obra O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer ele retoma, vejam que interessante, né? Por mais que ele se oponha à ética racionalista, mas ele retoma duas categorias fundamentais do pensamento kantiano, que são elas o fenômeno e a coisa em si. Né? O que essas expressões, o que esses conceitos significam? Vejam só. Para Kant, o ser humano ele possui duas faculdades do conhecimento, a sensibilidade e o entendimento. Então, pela sensibilidade, eu sou capaz de identificar um determinado objeto num tempo e num espaço. Ou seja, pela sensibilidade, eu sou capaz de ter uma intuição sensível acerca de um determinado objeto, reconhecendo nesse objeto características que lhe são objetivas, né? Tamanho, espessura, largura, formato, enfim. O entendimento, a partir de certas noções a priori, ou seja, independentes da experiência sensível, né? Então, o entendimento vai organizar esses dados obtidos pela sensibilidade e produzir uma representação sobre esse objeto. Então, segundo Kant, eu não conheço o objeto em si mesmo, eu tenho uma representação sobre esse objeto. O que ele é em si mesmo, eu não sou capaz de conhecê-lo. Né? A razão, o intelecto, o entendimento, só é capaz de conhecer uma representação sobre esse objeto, mas não o que ele é em si mesmo. Né? Ou seja, o intelecto é capaz de compreender o fenômeno, ou seja, a forma como esse objeto se apresenta à sensibilidade e ao entendimento, mas não aquilo que ele é em si mesmo. Bom, o Schopenhauer ele vai retomar essa distinção entre fenômeno e coisa em si, para ressaltar o fato de que o nosso intelecto conhece o mundo como representação, mas não o que essa realidade é em si mesma. O nosso intelecto tem uma representação sobre essa realidade, mas o nosso corpo, né, sente algo que está para além dessa representação, para além dos limites estabelecidos pelo entendimento e pela razão. Bom, essas representações, segundo Schopenhauer, seriam ilusórias, seriam apenas aparências, né? É uma aparência dessa realidade, é uma aparência desse mundo. O corpo é capaz de sentir aquilo que está para além dessas aparências, né? Para além dessas representações ilusórias. Ora,
o que é isso que está para além do entendimento, para além dessas representações? Segundo Schopenhauer, é a chamada vontade irracional. O que significa vontade irracional? Aliás, né, a psicanálise depois, né, entre o final do século XIX e início do século XX, de certa forma, ela retoma essa noção de vontade no pensamento do Schopenhauer para elaborar a noção de irracional, né, de inconsciente. Mas isso a gente vai discutir em uma outra ocasião. Bom, a vontade para Schopenhauer corresponde a uma força, a uma energia cega, infinita. Ou seja, ela não segue uma ordem racional. Ela não se orienta em função de uma determinada finalidade. E ela estaria presente tanto no ser humano quanto na natureza. Na natureza, essa vontade ou essa energia, ela se manifesta a partir de processos vitais, crescimento, geração, desenvolvimento. No ser humano, essa vontade ela também se manifesta por intermédio de atos involuntários, tais como piscar dos olhos, batimento cardíaco, respiração. Né? Ninguém delibera, né, sobre esses atos. Devo ou não piscar? Devo ou não autorizar os batimentos cardíacos? Devo ou não respirar? Isso não é uma questão de escolha. Né? Isso não está sob o poder da razão, né, do intelecto, do entendimento. Né? Isso é um processo involuntário, um processo vital. Né? São processos involuntários, processos vitais. Mas, além disso, a vontade se manifesta em nós sob a forma de um desejo que nunca é plenamente satisfeito, nunca é plenamente contemplado. Ou seja, a vontade se manifesta em nós sob a forma de um desejo insaciável. Portanto, a todo momento, né, nós experienciamos, né, a frustração, a dor, o sofrimento de não sermos capazes de alcançar uma felicidade plena, duradoura, absoluta. Aliás, para Schopenhauer, essa perspectiva, né, que concebe a felicidade como um bem supremo, ela é apenas uma ilusão. Né? Aristóteles já dizia isso, né, que a felicidade é o bem supremo. Né? Todas as ações se orientam em função de um determinado bem, sendo que o bem supremo seria a felicidade. Para Schopenhauer, a felicidade seria uma ilusão, porque, concretamente falando, o que nós experienciamos é a dor, o sofrimento, em nunca contemplarmos plenamente esse desejo, essa vontade. Né? Enfim, a existência é marcada por prazeres momentâneos e que rapidamente são substituídos por um tédio. É como se fosse uma espécie de um pêndulo, né? Ora um tédio, ora um prazer momentâneo, fugaz, efêmero. Né? Mas uma felicidade plena, um prazer pleno e absoluto, isso não seria possível, segundo Schopenhauer. Né? Então é por esse motivo que a vida, que a existência humana seria marcada pela dor e pelo sofrimento. Para Schopenhauer, por mais que o intelecto, por mais que a razão, por mais que o entendimento não seja capaz de compreender a realidade em si mesma, né, o sentido próprio da realidade, né, a arte é capaz de fazê-lo. Né? A intuição artística, né, é capaz de se aproximar, né, de testemunhar, de dar voz àquilo que a razão, aquilo que a filosofia não é capaz de fazê-lo. Vejam que interessante essa compreensão. Né? A arte é capaz de testemunhar, de figurar, de expressar, né, aquilo que está para além dos limites estabelecidos pelo entendimento, pela sensibilidade, pelo intelecto. Né? Schopenhauer
considerava a importância da arte nesse aspecto, ou seja, a intuição artística é capaz de se aproximar disso que o intelecto não é capaz, né, de compreender, né? Bom, além disso, né, tomando como referência, né, os monges budistas, né, aqui, claro, né, enfim, eu entendo o budismo muito mais como uma filosofia de vida do que propriamente uma religião, né? Mas o Schopenhauer considerava, tomando, né, esses monges, né, como referência, ele considerava que uma das formas pelas quais seria possível não superar, mas atenuar, né, essa dor, esse sofrimento, essa frustração, seria a renúncia a esses prazeres, a renúncia ao desejo, à vontade. E de que forma nós renunciamos a essa vontade? De que forma nós controlamos e impedimos com que essa, se é que isso é possível, eu particularmente considero que não, mas enfim, de que forma seria possível, né, renunciarmos a esses prazeres, a esses desejos insaciáveis, a essa vontade inesgotável, né? Praticando jejuns regulares, renunciando aos prazeres da carne, né? Praticando meditação, né? O autoflagelo, né? Então, segundo Schopenhauer, essas práticas poderiam atenuar o sofrimento, né? Atenuar a dor ocasionada, né, pela busca pela satisfação desse desejo que em si mesmo é insaciável, né? Atenuar, né? Não resolvê-lo, não eliminá-lo por completo, né? E é interessante, né, como a sociedade consumista, né, ela se apropria dessa ideia, né? Já dizia o Bauman, né, que a sociedade do consumo se fundamenta em uma promessa de felicidade que nunca se cumpre. Então, de maneira irreflexiva, né, somos movidos, né, somos influenciados, né, a consumir determinados produtos e ideias, né, que supostamente irão nos proporcionar uma certa felicidade, mas de posse desses produtos, desses bens ou mesmo dessas ideias, né, nós não experienciamos essa felicidade, ao contrário, né, nós experienciamos a frustração, né, e isso faz, né, o fato dessa promessa de felicidade não se cumprir, isso faz com que, de maneira irreflexiva, nós, enfim, nos lancemos ainda mais, né, nessa lógica consumista, né, em nos apropriarmos de algo que supostamente nos proporcionaria uma felicidade, né? Então isso seria um círculo vicioso, por assim dizer, né? Então, de acordo com Schopenhauer, né, a vontade irracional seria aquilo que está, o sentido mesmo, né, da realidade, aquilo que está para além do intelecto, aquilo que está para além do controle, né, racional, né? Uma força cega, infinita, insaciável, né? E que tem como consequência a dor, o sofrimento, a melancolia. Tá? Bom, pessoal, e por fim, né, pensamento do filósofo alemão Nietzsche, cuja reflexão orientou-se no sentido de recuperar, né, de ressaltar as forças vitais, instintivas, potentes, criativas que marcam a existência humana e que teriam sido subjugadas pela tradição racionalista e pela moral judaico-cristã. É interessante, né, que em sua obra O Nascimento da Tragédia, o Nietzsche se refere a duas tendências artísticas que marcaram a cultura grega antes do advento do pensamento socrático-platônico. São elas a tendência apolínea e a tendência dionisíaca. Bom, a tendência apolínea, claro, uma referência a Apolo, né, o deus da luz, né, e que representa a razão, a sabedoria, a moderação, a unidade, o controle, a harmonia. E a força dionisíaca, uma referência a Dionísio,
o deus do vinho, da beberagem, dos festejos, que representa tudo aquilo que está para além da razão, tudo aquilo que está para além do controle que temos sobre as coisas, ou seja, a força dionisíaca representa os prazeres imediatos, a felicidade, a alegria, enfim. Então, de acordo com Nietzsche, a cultura grega floresceu, se desenvolveu, na medida em que essas duas forças artísticas predominaram, especialmente na tragédia grega. Porém, com o advento do pensamento socrático-platônico, a tendência dionisíaca teria sido subjugada. A força apolínea, a tendência apolínea teria sido valorizada, teria sido ressaltada em detrimento da força, ou da tendência dionisíaca. Sócrates, a dialética socrática e a doutrina das ideias do pensamento de Platão, essas perspectivas orientaram-se no sentido de ressaltar a dimensão apolínea, associada à razão, à moderação, ao controle, à unidade, à sabedoria, em detrimento da força dionisíaca, associada aos prazeres, aos festejos, à alegria, à potência da vida. Sócrates considerava a necessidade de termos o controle sobre as nossas paixões, de submetê-las ao crivo da razão. A razão estabelece o critério do conhecimento, o critério da ação moral. Platão, a partir da distinção estabelecida por Platão entre mundo sensível e mundo inteligível, a ideia de que tudo aquilo que está associado ao mundo sensível, portanto, tudo aquilo que está associado aos prazeres imediatos, aos festejos, à alegria, aos prazeres do corpo, são aspectos que devem ser superados, que devem ser controlados, e dos quais nós devemos nos libertar. A alma, segundo Platão, deve se libertar dos prazeres imediatos, dessa dimensão dionisíaca, para que ela possa compreender pela dialética, pelo pensamento dialético, a essência que se localiza no mundo inteligível. Ou seja, tanto Sócrates quanto Platão consideravam a necessidade de negarmos a existência concreta, a existência contraditória, a existência marcada por essa dimensão dionisíaca e submetê-la ao crivo da razão, ao crivo do logos, do pensamento. É por esse motivo que o Nietzsche considerava que o Sócrates teria promovido a morte da filosofia trágica, dessa dimensão trágica, irreconciliável, mas ao mesmo tempo potente e criativa que marcava a cultura grega. Essa crítica que o Nietzsche elaborou em relação à tradição racionalista, em relação ao pensamento socrático-platônico, ela também foi estendida ao cristianismo, à moral judaico-cristã, que, aliás, segundo Nietzsche, poderia ser considerado uma espécie de um platonismo para o povo. De acordo com Nietzsche, o cristianismo opera como uma espécie de um consolo, de um subterfúgio ao qual recorremos, já que seria insuportável a consciência acerca da dimensão trágica e irreconciliável que marca a existência humana. De acordo com esse pensador, a moral judaico-cristã teria se fundamentado na ideia reconfortante, muito embora ilusória, sobre a vida após a morte, a ideia da vida após a morte. E a partir dessa concepção, segundo Nietzsche, o cristianismo teria pregado a necessidade de libertarmos a alma dos vícios e dos prazeres mundanos e orientá-la em direção ao bem supremo, orientá-la em direção à vida eterna em comunhão com Deus. Bom, para Nietzsche, a moral cristã, a moral judaico-cristã, ela seria
a expressão de uma moral de escravos, uma moral de rebanho, cuja análise, inclusive, o Nietzsche vai apresentar em sua obra A Genealogia da Moral. Nessa obra, o Nietzsche propõe uma investigação sobre a origem dos valores morais. Então, por exemplo, diferentemente do que pensava o cristianismo, segundo Nietzsche, valores como bem e mal não são valores absolutos, transcendentes, baseados em uma realidade metafísica, suprassensível. Ao contrário, são valores produzidos historicamente e forjados de acordo com determinados interesses. Então, por exemplo, a moral de escravos, a moral de rebanho, ela se fundamenta na domesticação das forças vitais, das forças instintivas. Ela torna o animal rapina em um cordeiro domesticado, enfraquecido. A moral de rebanho, a moral de escravos, ela se fundamenta no ideal ascético de negação da vida, de negação dessa existência concreta, dessa existência pecaminosa e errática, por assim dizer. Ela se fundamenta no ressentimento e na má consciência, ou seja, no sentimento de culpa. Ela forja a ideia de pecado, e o pecado aqui corresponde à dimensão dionisíaca, produtiva, criativa da existência, segundo Nietzsche. Aliás, o Nietzsche faz referência à noção de vontade de potência. O que significa vontade de potência? A vontade de potência seria o impulso de afirmação da vida, no sentido de intensificá-la, um impulso criativo, produtivo, não destrutivo, baseado num triunfante sim à vida. Essa moral de escravos, ela busca a renúncia dessa vontade de potência. Ela tem como objetivo subjugá-la, reprimi-la, impedir com que ela se manifeste de maneira potente, criativa e produtiva. É uma moral castradora, para utilizarmos uma expressão um pouco mais adequada. Uma moral castradora, uma moral vingativa, porque na medida em que ela estabelece a existência de uma realidade divina, enfim, na qual somente aqueles que renunciaram aos prazeres mundanos serão dignos de viver, ou seja, só aqueles que renunciaram aos pecados, aos vícios, aos prazeres, serão dignos de viver eternamente em comunhão com Deus e com os cristãos. Essa ideia, segundo Nietzsche, é a expressão de uma vingança, de um ressentimento daqueles que negaram a vida, daqueles que renunciaram à vida, e daqueles que se incomodam com aqueles que, diferentemente deles, ousam dizer um triunfante sim à vida. Eu acho belíssima essa expressão a qual Nietzsche se refere nessa obra Genealogia da Moral. Tem uma outra expressão do pensamento do Nietzsche, o niilismo, enfim, que tem suscitado inúmeras interpretações, mas de um modo geral, o niilismo corresponde à decadência da civilização ocidental e de seus valores absolutos. Por esse motivo, Nietzsche se referiu à expressão a morte de Deus. Deus está morto, Não que Deus efetivamente esteja morto, não é para vocês interpretarem essa afirmação no sentido literal, mas a morte de Deus corresponde à morte, à crise, à decadência da cultura ocidental baseada em valores absolutos, transcendentes e metafísicos. A crise, a decadência de uma moral castradora, de uma moral que visa o enfraquecimento do indivíduo. Por isso, morte de Deus. Eu não comentei, mas enfim, sobre a moral de senhores, uma moral baseada na vontade de potência, ou seja, uma moral baseada naquilo que o Nietzsche chamou de uma transvaloração dos valores. Uma moral que está para além dessa dicotomia entre bem e mal, certo, errado, enfim. É a moral
que nega esses subterfúgios, esses consolos metafísicos, religiosos. É uma moral baseada na potência de vida. Né? Então, a morte de Deus, né? Ou seja, a decadência, né? A crise desses valores absolutos e transcendentes, supostamente absolutos e transcendentes, seria a condição necessária para o além do homem, né? Ou seja, para uma moral baseada na renúncia a esses subterfúgios e na valorização daquilo que diz respeito à dimensão própria da vida, né? Aquilo que diz respeito à potência, à dimensão vital, né, da vida, a vontade de potência. Tudo bem? Bom, esses são alguns apontamentos gerais, né, sobre a perspectiva do Kierkegaard, do Schopenhauer e do Nietzsche. Tá bom? É importante vocês realizarem a leitura dos textos contidos no livro didático de vocês sobre esses autores, tá bom? Então, participem, tá, das tutorias, né, pelo Zoom, tirem as suas dúvidas, façam as leituras devidas e bons estudos. Até mais.